Continuando a leitura do livro Fórum de São Paulo, a ascensão do comunismo latino-americano. Estamos lendo o artigo aqui, A Maior Trama Criminosa de Todos os Tempos, que saiu no Digesto Econômico em setembro, outubro, novembro, dezembro de 2007. Tá? Vamos continuar a leitura, essa segunda parte da leitura deste artigo. A publicação das atas teve, porém, duas consequências importantes. De um lado, o site oficial do fórum, que é www.forumsaopaulo.org, foi retirado do ar às pressas para só voltar meses depois, em versão bastante expurgada. De outro lado, entre os jornalistas e analistas políticos, a afetação de desprezo pelo assunto cedeu lugar à negação ostensiva pública da existência mesmo do Foro de São Paulo. Dois personagens destacaram-se especialmente nesse servicinho sujo: o inglês Kenneth Maxwell e o brasileiro Luiz Felipe de Alencastro, para anunciar ao mundo a completa inexistência da entidade que eu denunciava. Ambos, por ironia, historiadores de profissão, usaram como tribuna ou megafone o pódio do CFR, Council on Foreign Relations, o mais poderoso think tank americano, dando assim à ignorância dolosa, ou à mentira grotesca, o aval de uma autoridade considerável. Quem ainda tenha ilusões quanto à confiabilidade intelectual da profissão acadêmica, mesmo exercida nos chamados grandes centros, Alencastro é professor na Universidade de Paris e Maxwell é o consultor supremo do próprio CFR em assuntos brasileiros. Pode-se curar dessa doença mediante a simples notificação desses fatos. Mas aí a hipótese da mera ignorância organizada começa a ceder lugar à suspeita de uma trama consciente bem maior do que a nossa paranoia poderia imaginar. Membros importantes do CFR tiveram contatos próximos com as organizações criminosas participantes do Fórum de São Paulo, cuja existência, portanto, não poderia ignorar. Leia-se a respeito o meu artigo Por Trás da Subversão. Pequena pausa, esse artigo está no livro também, só que lá na frente. Em suma, o Brasil parecia estar preso entre as malhas de uma articulação criminosa que envolvia, ao mesmo tempo, a totalidade dos partidos de esquerda latino-americanos, o grosso da classe jornalística nacional, as principais gangues de narcotraficantes do continente e, por fim, uma parcela nada desprezível da elite política e financeira norte-americana. A gravidade desses fatos mede-se pela amplitude e persistência da sua ocultação. Crescendo em segredo, o Fórum de São Paulo tornou-se o motor principal das transformações históricas no continente. Ao mesmo tempo que a ignorância geral a respeito fazia com que os debates públicos, e portanto a totalidade da vida cultural, se afastasse cada vez mais da realidade e se transformasse numa engenharia da alienação, favorecendo ainda mais o crescimento de um esquema de poder que se alimentava gostosamente da sua própria invisibilidade. A queda vertiginosa do nível de consciência pública nessas condições era não só previsível como inevitável. As opiniões circulantes tornaram-se uma dança grotesca de irrelevâncias, desconversas e erros maciços. Ao mesmo tempo em que a violência e a corrupção cresciam ante os olhos atônicos do público e dos formadores de opinião, cada um apegando-se às explicações mais desencontradas, extemporâneas e impotentes, muitas décadas hão de passar antes que a devastação psicológica resultante desse quadro possa ser revertida. O fabuloso concurso de crimes que a determinou não tem paralelo na história universal.
Um dos aspectos mais grotescos da situação é a facilidade com que os culpados se desvencilham de qualquer tentativa de denúncia, qualificando-a de teoria da conspiração. Mas quem falou em conspiração? O que vemos é a gigantesca movimentação de recursos, de poderes, de organizações, de correntes históricas, para permanecer imune à curiosidade popular não precisa se esconder em porões, mas apenas apostar na incapacidade pública de aprender a sua complexidade inabarcável e de acreditar na existência de tanta malícia organizada. O Fórum é uma entidade sui generis, sem correspondência em qualquer época ou país. Longo tempo depois de extinto, como espero venha a ser um dia, ele ainda constituirá um enigma e um desafio ao tirocínio dos historiadores. Para nós, ele é mais do que isso. É o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci. Fim da leitura. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E por hoje em diante eu vou decidir fazer assim, tá? Se a leitura passar por mais do que chegar aos 10, quase os 10 minutos, eu vou gravá-la em 2 partes, a leitura dos artigos. E depois eu vou gravar o vídeo analisando cada artigo. E assim como vocês têm já a análise da apresentação, que é uma análise muito boa, lá você já vê que em só 2 casos, o caso do Medina e o caso das refinarias, e o caso também, quer dizer, o caso do Medina não, o caso da refinaria do Evo Morales, que ele tomou de assalto, e o caso lá da usina de Itaipu, já somavam mais de 1,288 bilhão de dólares. De reais, desculpa. De prejuízo aos cofres públicos. Cofres de pagadores de impostos, ou seja, do nosso próprio bolso. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa leitura. E até a próxima análise, até o próximo vídeo, se Deus quiser.